Um Tem pouco um Então, tímida ainda, assim, é complicado. mas também, Eu não consigo ficar muito é, natural. não, então, se vocês quiserem, na hora que eu estiver falando, vocês podem até pausar a imagem. Vocês podem, se não tiver à vontade, por exemplo, só o áudio, sabe? Eu posso ficar só no áudio, então? Se você estiver sentindo à vontade, pode, mas é ótimo ver sua carinha. É, Mas eu também fico pra um não ficar pouco uma coisa sem constrangida. Na graça, né? verdade, assim, eu fico um pouco constrangida mesmo dessa Aham, forma. Eu não consigo ficar muito natural. tudo bem. Como é o nome mesmo? Desculpa. Tatiane. Tatiana, Tatiana. Então tá. Então eu vou ver aqui se a Tatiana responder, a gente já começa. Ô, Tatiane, a única coisa que a gente acha é isso, que pelo Zoom, por algum aplicativo assim, talvez assim, as pessoas sentem, né, a gente consiga conversar melhor. Só por isso que a gente fica É, pensando que dessa maneira é melhor, assim. Eu entendo. gente, ela tá baixando, porque ela baixou o Zoom, meio confuso. Aí apagou o Team Link. Mas foi ela que tinha pedido, né? É, depois qualquer coisa ela entra no meio. Tá bom. Ela vai entrar daqui 10 minutos. Ok. Acho que vocês conferiram o material. Aí eu separei aqui, na verdade, eu coloquei material complementar no Drive. Não sei se vocês chegaram a ver. Até falei que tinha lá. Que eram alguns artigos. Sim, Até eu queria, vi. assim, um retorno de vocês. Depois se falarem que os artigos estão com uma leitura difícil, se tem alguma dúvida. Porque eu peguei alguns artigos que tem uma leitura super. Eu achei bem tranquila, mas é legal vocês retornarem a respeito disso. Do Drive eu não consegui ver, porque eu vim do serviço, eu vim dando uma olhada no que você tinha me mandado agora. Do Drive ainda não vou saber opinar. Uhum. Mas eu acredito que sim. O conteúdo é bem, sim, assim, não é complexo. Uhum. Só para caso vocês pararem para ler e quiser dar um retorno a respeito disso, é legal também. Pode O que vocês mandam no WhatsApp é muito bom. Dá para entender também tudo, acho. as imagens que A dá os linguagem é simples Que e bom. clara. Importante. Que bom. Obrigada. E aí, como eu mandei no material do WhatsApp, eu fiz mais ou menos uma trajetória das propagandas machistas, né, e sexistas que a gente tem na história mesmo, que é uma tendência mundial e no Brasil, né? E aí eu falo um pouquinho no texto que começa, que fala um pouco de como a propaganda ela se transformou, né? Muitas vezes o produto se transforma, mas ela continua tendo um teor machista, né? Sim. E é muito interessante porque eu preparei essa aula foi bem antes do Dia das Mães. E aí agora teve o Dia das Mães no domingo, e eu fiquei entrando assim em sites assim para ver preços de coisas assim, e todos tinham assim, tipo a parte de máquina de lavar, sabe? A parte de produtos de panela. É tão sutil assim, sabe? Coloca Dia das Mães e escolhe as fotos de quais produtos vão ser vendidos, né? Sim. Isso é uma coisa atual, assim, não é tão gritante que nem aquelas propagandas que a gente vê do homem pisando em cima da mulher, né? Que eu coloquei lá no. Que é a propaganda de Exato. jeans, né? Que a gente fica pensando como que foi concebido isso, né? Como que era e que é naturalizado, né? Tem também uma propaganda que é de café, que tem uma de uma aquelas cafeteiras antigas, né? Que aí Sim. a mulher servindo o homem. Então eu falei um pouquinho desse percurso, né? De como antes era muito pautado nesses produtos de casa, né? Eletrodoméstico, produto de fazer comida. E hoje a gente tem a questão da estética, né? Então, né, uma propaganda de batom, uma propaganda de creme, são sempre associadas às mulheres, né? E aí, pensando nisso, eu queria um pouquinho saber a opinião de vocês, se vocês conheciam alguma dessas propagandas, o que vocês acharam, se você tem alguma observação para falar a respeito dessa primeira parte que é dessa introdução aí, da história da propaganda e de como ela se transforma ao longo do tempo.
Mari, deixa eu só perguntar uma coisa. Pode falar. Você colocou para gravar? Coloquei. Tá gravando. Tá, só para. Eu fiquei bem horrorizada com aquela foto do homem pisando na cabeça da mulher e eles achando aquilo normal. E ainda mais que tem aquilo do não mostra o corpo da mulher, coloca como se fosse um tapete de pele de algum animal, que também já é, hoje em dia a gente sabe que é proibido, né? Uhum. Então, tipo, tem muitas coisas que naquelas fotos que mostra que a mulher era muito desvalorizada, né? Muito, muito, muito. O da violência dele dando a palmada nela, de como se fosse, então se você não me agrada, Uhum. eu posso, né, ser violento com você porque você merece, como se fosse uma consequência, sabe, de coisas tão simples que não deveriam ser divulgadas como se fosse normal, né? Coisa da punição, né? É, Eu também fiquei chocada com exatamente com essas duas. Que hoje a gente pensaria que, né, não é admissível, porém, como você bem falou, você estava pesquisando e sutilmente isso acaba acontecendo, né? Não de uma forma tão explícita como foi, mas o que é indicado pra gente é isso mesmo, principalmente a gente que já é mãe e tudo, que é só questões do lar, de cuidados, né? Então, assim, eu acredito que está sendo mais sutil, mas que mudou nem tanto. Talvez a questão da violência, né? Mas o que é para a mulher, aquela, o que é visto dela, eu acredito que continua, perpetua. Sim. dessas situações, há um tempo atrás, as minhas irmãs são mães, né? E a minha mãe também, eu não sou, né? E aí elas brincaram assim, falando assim, né? Se alguém me der de presente uma panela, eu não vou, não. Elas falaram, né? Como se elas estivessem muito bravas, né? Porque há tantos anos, né? As mulheres sempre recebiam coisas de casa que elas meio que deram como se fosse aquela alfinetadinha, né? De vamos parar, vamos mudar isso, né? Uhum. E isso eu lembro claramente na minha cabeça de um tempo atrás, elas falando, né? Então, para ver como é uma coisa que Aqui em casa eu também. Aqui em também casa eu também faço isso. Gente, lembre-se, eu não quero nada de para casa, por favor. E é porque é eu o dia da mãe, não o dia, né, de quem faz a comida ou é mesmo sabendo que todos têm as mesmas funções em casa, né? sim. E é muito. Vocês estão falando do Dia das Mães, é muito interessante, né? Eu lembro que uma vez a minha irmã mais velha, ela deu um kit de maquiagem pra minha mãe. E minha mãe nunca se maquiou. Na vida, assim. Foram raras as vezes que ela se maquiou, porque ela quis se maquiar. Sei lá, um casamento, né? E aí eu lembro da minha mãe falando, minha filha, mas eu nem uso isso, né? Então também é isso também, né? Vai pros dois extremos, né? Ou reforço que a mulher tem que fazer, ou também, né, um padrão ali que ela tem que se encaixar, né? Então ela tem que se maquiar. Ela deve ser, né? O que ela deve fazer ou como ela deve ser, né? Deveria ser, né, que as pessoas julgam. Uhum. Mas eu achei bem legal também que aí no final mostra o rapaz, eu não sei, não lembro o que ele é, que ele fez o inverso, né, É o das fotógrafo. fotos. É, Que aí chama, tipo, dá um grito, né, do que, será que isso que vocês estão vendo, se fosse feito o oposto, seria visto da mesma maneira, né? o nome do fotógrafo é o Eli Rescalar. Ele é um fotógrafo libanês. E ele fez justamente para gerar essa discussão, né? E é que é aquela discussão que eu coloco também, né? Inverter, né? Inverter também é interessante, né? Para gerar discussão, sim, né? Mas Sim. Mas não que é o que deva acontecer para que os direitos sejam iguais e as pessoas sejam respeitadas, né? Desrespeitar o outro também não é algo legal, né? é só colocar o homem numa posição que ele nunca é colocado, né? Acho que foi essa a provocação do fotógrafo mesmo. Calma aí, tem que entrar mais um aqui. Historicamente, o homem nunca foi colocado nessa. É, O gato atrás. tem mais um. Veio mais um pra aula. E aí, Aquelas fotos a gente consegue ver o quão bizarro é, né? é muito Sim. Quão escrachado. bizarro, Parece até que é um quão exagero, né? Assim. inaceitável. E não Eu tão ia longe comentar, disso, pode falar. perdão. E não tão longe disso é aquela da cerveja, né? Que põe 300 ml, aí depois, assim, foca um pouquinho no seio e fala 600 ml, né? Não tá tão longe, né? Uhum. E Mas isso aquilo é ali foi aceitável, complicado né? também, né?
Mas isso é aceitável ainda na nossa sociedade, né? Isso que é muito absurdo. Sim. Tem hoje um movimento muito forte de retirar propagandas que tenham esse cunho, né? Mas ainda tem muita propaganda que passa essa sutileza, que não é nada sutil, é violento, né? Mas assim, Nossa. é pensada estratégia pra conseguir que passe, que as pessoas não percebam, né? Pra Mas, saber como é amiga, violento também. a menina que é a Verão, do comercial, porque ela foi meio que tirada de alguns comerciais, né? Não tirada, tirou o foco dela. Porque teve algum problema, não foi? Acho que foi uma ação que foi feita, acho que foi por conta da valorização da mulher. Eu sei que teve alguma coisa, porque mudou. Antes era só ela, era o corpo dela e Uhum, ela. E aí uhum. depois eles mudaram porque teve algum problema. Só não sei Essas exatamente. propagandas que eu coloquei, todas elas foram denunciadas, essas 4. Até a da Fast Shop, que tem um monte por aí, que é da máquina de lavar, mas essa também foi bem denunciada, assim, né? A da Devassa, né? Que é a da Devassa, da Skin Cariol, que é antigo Devassa, que agora é Devassa. A da mulher negra foi É, um absurdo. é. Gente, quem deixou publicar isso? É bem cruel, né? Nossa, essa... É, E essa também foi uma que teve um movimento bem forte pra retirar, assim, mas ela já tinha sido veiculada em revista, na internet. porque aí entra muito como preconceito, né? Uhum, uhum. Até aquela que eu Preconceito. coloquei da menina, né, bebeu, que é uma propaganda do governo federal, né? Você viu? É. Como pode, né? É o governo. É, né? Enfim. É... E aí eu separei alguns trechos aqui. Tem um dos artigos, ele fala um pouco sobre a relação. Agora, já pensando na segunda parte do PDF, que eu falo um pouco sobre padrão de beleza. Vocês viram essa parte também. Uhum. Que ele fala um pouco, tipo, das definições, né? É um artigo. E aí tem uma coisa muito interessante que fala do corpo meio que visto como objeto mesmo, né? O corpo tem medida, né? É o corpo como lugar, assim. Daí ele fala, para medir lugares, nada melhor do que a altura, largura, comprimento e circunferência, né? E aí ele usa o termo que é o corpo-lugar, não foge a essa regra. Sobre ele, tais medidas também serão utilizadas, relacionadas entre si, que determinam os limites do corpo, o lugar que ele ocupa, que acaba por determinar a forma do lugar, a forma do corpo, bem como compõe o sistema de medida escolhida para servir o padrão de beleza, né? Então ele fala um pouco disso. Tem um outro trecho aqui também que ele fala ele faz bastante histórico do padrão de beleza ao longo da história. Então ele fala de quando, por exemplo, o corpo da mulher, o corpo maior, o corpo cheio, o corpo gordo, era visto como um corpo saudável, né? Uhum. E aí ele fala que agora a gente está numa época que a relação entre a obesidade e o padrão de beleza é uma relação de negação, né? Que começou nessa onda das modelos muito magras, né? Que tinham questões psicológicas e físicas também, né? Como bulimia, como outros tipos de transtorno e que sempre foram desconsideradas, né? É recente essa discussão a respeito de como chegar nesse corpo. E aí ele fala da relação de negação, né? Que é o velho, o passado, aquele que cede lugar à magreza, que a magreza é a novidade, né? Atualmente pensando. A influência é no sentido de significar o indesejado pela sociedade, né? Então o corpo gordo, o corpo maior, ele é o que é indesejado hoje, que as pessoas evitam ser. Uhum. Então, tem um pouco dessa discussão nos vídeos que eu coloquei no PDF também, né? Que é a respeito de que todas as mulheres sofrem pressão estética, porque a pressão estética tá dentro desse padrão. E é um padrão que não existe, né, gente? Esse corpo, vocês acham que o corpo ideal existe? Não, Também acredito que não não. é porque acho que interessante é nós sermos bem diferentes, né? Mas que toda mulher, toda não, né? Mas em algum momento da vida a gente se cobra por ser diferente. Ah, de alguma parte do nosso corpo não estar legal. Eu acho que não tem uma mulher que não passe por isso, né? Porque tá em todo lugar, né? A cobrança, tá na roupa que a gente veste que não fica legal, tá nas fotos que a gente vê que você fala, ah, isso aqui é perfeito, tá na pele das modelos, a pele delas são incríveis, que você fala, meu Deus, eu tenho que cuidar. Então, acho que isso, eu acho que a gente, com o tempo, a gente vai amadurecendo tudo isso e descobrindo pra gente o que tem valor, né? E os valores, pelo menos pra mim, vai além disso aqui, né? Tá mais intrínseco, né? Mas até que chegue a esse ponto, a gente dá uma sofridinha no caminho, né? Uhum. Porque a gente vai se construindo ao longo da nossa vida, né? E tudo isso vai fazendo parte, né?
Eu acho que também lutando um pouco com esse bombardeio de informações, né? O que pode, o que não pode, o que é legal no ponto de vista dos outros, né? Acho que ela falou uma coisa bacana aí, que a gente vai se construindo e tendo uma forma ideal, né? Independente de ser gordo ou magra. Acho que é isso. Uhum. Eu acho que uma coisa da gente perceber é isso, é toda essa construção histórica, né? Desde sempre vem ditando o que a gente tem que ser, como que a gente tem que ser, e de quanto isso é feito para a mulher, né? Tipo, todas essas propagandas, todas essas, né, coisas que vão nos massacrando. E já o homem não precisa estar sempre maquiado, não precisa ter essa questão de cuidar do corpo, né? Alguns cuidam, mas tipo, a grande maioria, né, só vive a vida deles, né? E o quanto isso é, né? Quanto isso é imposto pra gente, a questão dos pelos, a questão da maquiagem, a questão do corpo perfeito, né? Sempre em cima da gente. Uhum. E é interessante pensar também, né, que a gente está no curso de fotografia, né? E no curso de fotografia para mulheres, né? E a nossa intenção é justamente trazer esse tipo de debate, porque a gente está trabalhando com construção de imagem, né? A gente está trabalhando tudo que vocês estão vendo, luz, né? Enquadramento, ângulos, né? Isso tem também um discurso por trás, né? Por exemplo, eu já fui em várias situações, né? Quando eu fazia fotografia e ia, sei lá, sentar de modelo assim, para ser um modelo para tirarem foto de teste das aulas. Alguém falava, não, mas tenta tipo, levantar um pouquinho mais seu rosto, porque senão não aparece assim o seu sapato. Então, assim, e tal ângulo não fica bom pra pessoa grande, né? Então, tipo, tirar de baixo para cima vai deixar você muito maior. E aí é o que tá no discurso também da imagem, né? E que continua sendo reproduzido, né? Que determinadas posições não são boas para determinadas pessoas. Porque não vai valorizar o corpo delas. E o valorizar nesse caso vai deixar o corpo de uma outra maneira, que não é o corpo dela. Né? Vai deixar o corpo gordo, não tão gordo, para ele ser aceitável, né? Então aí ele vai se encaixar aí nos padrões da publicidade, da mídia em geral, né? Eu fiz um Tem alguém curso tentando há entrar, muito né? tempo atrás. Oi? Tem alguém tentando Larissa. entrar. Larissa. Larissa não, que pra mim é Larissa, né, eu acho. Mas aqui ele entrou como Larissa. Sou eu. Aí, tá vendo? É Larissa Alessandra seu nome? Larissa Alexandre. Estava aqui a Larissa. A Alexandra dá pra entrar, mas aí a Larissa. Eu falei, que é Larissa Alexandra. Eu falei, nossa, a Alexandra no meu celular tá como Larissa. As meninas, nossa, nada a ver, né? Eu falei, ué. Desculpa aí pelo transtorno, que o celular tá ruim mesmo. Larissa, se você quiser aparecer, tudo bem. Se você não quiser também, tudo bem. A Débora tava falando. É melhor não aparecer, não. A gente estava justamente discutindo disso, Larissa, sobre a imagem. Sobre como a gente quer se encaixar nos padrões. Eu imagino, é que cada um tá muito bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Larissa, você chegou a ver o conteúdo que a gente mandou por PDF? Eu consegui baixar e baixar, na verdade, 3 dos PDF, né? O que você mandou ontem e os outros 2. Só que o meu celular, quando ele fica com problema, ele está excluindo as coisas. Aí ele excluiu 2 PDF e só deu pra ver o de ontem. Que é o do padrão de beleza. Dos estereótipos. Eu tava vendo lá sobre os anúncios, né? Pra vender as coisas e tal. Você quer fazer algum comentário? Porque a gente fez uma introdução um pouco sobre essas propagandas ao longo da história. Como elas foram utilizadas. Pode falar. Meu comentário é de que o mundo continua uma porcaria, né? De acordo com só diminuiu um pouco só o machismo, né? Não quer deixar tanto na cara. E aí, como que você vê essa diminuição do machismo? O que você acha? Você falou que diminuiu. Eu vejo que é uma pequena porcentagem a diminuição do machismo, porque não diminuiu em nada. As pessoas às vezes falam, mas eu sou a favor do direito das mulheres, mas quando vai ver faz alguma coisa em relação ao machismo. Às vezes a própria mulher se acostumou com isso também, faz essa alusão ao machismo, e aí eles tentam, camuflar o machismo, tipo um lobo em pele de cordeiro. Eles tentam camuflar
pra fingir que não é, quando na verdade realmente é um machismo. Uhum, uhum. Eu também sou dessa opinião. Não acho nem que ele tenha diminuído tanto. Acho que ele tá menos escrachado, talvez. Sim. E aí a gente tava discutindo essas questões, assim, de como a propaganda traz uma discussão. Essas propagandas que a gente colocou, né? São bem difíceis de ver até, né? Elas colocam a mulher numa posição bem... Sim. Elas são violentas, né? E aí a gente tava discutindo sobre como Aula de fotografia. E aí eu falei para as meninas alguns trechos de alguns artigos que eu coloquei lá no Drive pra gente ver. Pra vocês verem no caso. Que falam sobre padrão de Realmente, o beleza. novo padrão de beleza, né? É machismo, né? Também. Uhum. E aí a gente também falou um pouquinho, Larissa, de como a imagem... Alguns discursos das imagens, eles reforçam essas discussões que a gente está tendo, né? Sim. Dentro das propagandas, né? Muito complexo. A gente que tá nesse começo, né, gente? Acho que vocês poderiam falar um pouquinho também como que vocês sentiram esse artigo e como que chegou essas questões do discurso embutido na imagem, que isso a gente falou um pouquinho no começo do curso. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Deixa eu só comentar uma coisa, que a Débora ia falar alguma coisa de um curso que ela fez, aí foi na hora que a Larissa entrou e a gente cortou. Eu queria falar de uma experiência que eu tive. Antes de fazer o curso de educação física, eu fiz 6 meses de design gráfico, né? E lá, as pessoas são assim como vocês, o pessoal da arte, todo mundo que é da área de artes pensa diferente, né? De que vocês têm a cabeça mais aberta, né? Porque o pessoal acho que da área de biológica, eles são muito, muito fechadinhos, assim, há muitos pensamentos. E aí ele falou assim, a gente fez um curso de desenho de corpo vivo, né? Que foram 2 pessoas lá para a gente poder desenhar. E aí foi uma moça jovem, com o corpo assim perfeitinho. E aí ele falou, depois ele levou uma senhora. E aí ele falou assim, ó, vocês sabem qual que é a riqueza de cada desenho, né? Que aí eu nunca tinha pensado, eu nunca tinha tido experiência de pensar de outras maneiras, né? E aí ele falou assim, quanto mais imperfeito nós somos, mais rico é. E ele falou, vocês vão entender isso desenhando. E aí, quando chegou a senhora, com todas as curvinhas, todas as ruguinhas dela, ele falou, vocês vão aprender muito mais com o que vocês veem no corpo dela, que é o corpo da experiência de vida, do que num corpo que dizem que é o nosso padrão, né? E quando a gente estava desenhando, você percebe isso claramente, só que é uma maneira da gente pensar sobre isso que a gente está falando, né? Que quando ele falou da senhora, eu falei, cara, mas como que eu vou desenhar essa senhora, a luz e a sombra? E ela tinha muitas, muitas imperfeições que não são imperfeições, são histórias. São as histórias da vida dela, que todos nós queremos carregar. Porque se a gente não chegar por a idade que ela chegou, quer dizer que nós morremos no caminho, então nós não vivemos nada disso. Então aí traz outros pensamentos que eu acho que tem a ver com isso, com padrões de beleza e como que a gente pode ver tudo isso, né? Acho que é isso. Muito boa essa reflexão, né? Que acho que pensar que a mídia desconsidera, né, a história das pessoas. Ou ela usa a história das pessoas para se apropriar também, né? Essa é uma discussão boa também. A gente pode, depois que todo mundo falar, a gente pode... Alguém mais quer fazer algum comentário? A respeito, pode ser a respeito disso que a Débora falou, a respeito do discurso, né? Como ele reforça. Como uma imagem, né? Uma foto pode reforçar, contribuir com essa violência que a gente está falando, ou como ela também pode ir contra isso. Como aquele fotógrafo, né? Que eu coloco no arquivo lá. Ele gera essa discussão. Eu pensei que fosse aparecer mais gente pra... Oi? Eu pensei que fosse aparecer mais gente pra aula. Mas Porque também. assim, se fosse só 5, acho que dava pra mandar pelo WhatsApp. Porque o WhatsApp vai até 8 pessoas, né? Vai até 4, não é? Não, a nova atualização vai até 8 pessoas. Ah, Em chamada, vídeo. que bom, porque a minha acho que tá na antiga. Bom saber. E aí, às vezes, nem precisa baixar, né, o aplicativo. Oi? E daí não vai baixar o aplicativo.
Ah, sim. É porque às vezes não precisa baixar o aplicativo, né? Porque no WhatsApp já usa, no diariamente é mais fácil. Uhum. O que mais? Alguém chegou a ver os vídeos que eu coloquei lá? Não. Tá, porque são vídeos bem interessantes, assim, tem bastante. Tem um movimento hoje muito forte na internet de mulheres que não encontram esse que a gente tá falando aqui, né? Então tem bastante youtuber que tá discutindo essa questão dos corpos, né? Corpos gordos, corpos fora do padrão, pra eles, como que eles também são belos, né? Então, a Alexandra Gurgel, que é essa que eu coloquei lá no PDF, ela reforça bastante isso, né? E como o nosso corpo é ruim, né? A gente passa, né, as mulheres, né, a gente passa a vida inteira atrás de um ideal de corpo e que esse ideal provavelmente não vai chegar, né? Pra mim é muito forte, por exemplo, quando uma tia minha falou pra mim que ela nunca Deixa deixou de pra mãe, fazer a mãe tá dieta. acordada. Não, acho que foi um comentário. Acho, tá. Que ela fala que ela nunca deixou de fazer dieta. Aí eu falei pra ela, mas como assim? Ela falou, não, eu nunca passei a vida, eu passei a vida fazendo dieta. Foram dietas diferentes. Agora foi a dieta do abacaxi, que é aquela que você só come abacaxi e emagrece muito. Agora é a dieta da água de berinjela, que você tem que tomar água de berinjela o dia inteiro, que vai eliminar, né? E dificilmente são dietas que são boas pra gente, né? Geralmente são dietas muito violentas, que vão provavelmente aí desregular todo o nosso organismo. Mas é aquilo, né? Na dieta do abacaxi, minha tia perdeu 5 quilos em uma semana. Então. E o que mais que ela perdeu, né? Então. E é isso, né? Quando ela fala que ela nunca deixou de fazer dieta, ela não tá falando isso positivamente, né? Ela tá falando que ela tá percebendo, ainda fazendo dieta, que isso não é legal, né? Que isso não é saudável. Saudável. Também tem. Eita. Eu tô tentando baixar um vídeo aqui, mas acho que eu não vou conseguir. Eu queria passar ele pra vocês por aqui, mas acho que não é possível. É um vídeo que ele mostra uma. Não sei, a Miri acho que já viu. Ou se vocês já viram. Que é uma bonequinha que vão colocando coisas nela e tirando coisas nela. Vocês chegaram a ver? Vou deixar esse vídeo aqui. Dá pra compartilhar pelos 3 pontinhos, o encerrar a chamada e o somzinho. Então, é que eu não tô conseguindo achar o vídeo mesmo. Ah. Acho que eu achei. Coisa depois a gente manda. Depois manda pra ver. Será que é seguro, Isabel? Será que tem seguro? Mas queria que vocês falassem um pouquinho de como que é isso, assim, pensando, claro, sempre a gente pensando um pouco no curso que a gente tá fazendo, mas também como que é pra vocês essa questão do padrão de beleza. Queria muito que vocês falassem um pouco, assim, como que foi a trajetória de vocês dentro dessa discussão, assim. Falar um pouco das experiências de troca mesmo, assim, né? Do que vocês, como que vocês, se vocês sofreram questão estética durante a vida, tiveram que se questionar a respeito disso. Eu sou bem magra, né? Uhum. Eu sempre fui, nunca tive 50 quilos. Então, por exemplo, a meta do meu ano era eu queria chegar nos 50 quilos porque eu quero doar sangue. E pra mim, da mesma maneira, que eu não, hoje em dia eu não tenho essa luta, mas enquanto eu era adolescente, então, muita vida, muito chatos, então, ninguém para pra pensar que temos corpos diferentes no nosso organismo. Hoje como eu sou professora de educação física, eu entendo um pouco mais sobre a parte biológica, sobre formação, sobre biotipo, que é o nosso biotipo, não tem como querer ser um corpo de uma outra pessoa, mas até que eu tivesse essa formação, eu sofri muito para ganhar peso, mas, por exemplo, que não é meu, eu quero poder doar, mas eu fui doar, ele chamou, e aí ele falou, vamos para a balança? E aí ele já falou, ó, volta daqui 3 quilos, né? Então, por exemplo, o comentário que ele fez, tudo bem que é uma brincadeira e tudo mais, mas se eu fosse complexada mesmo, eu achei que ele ter uma atitude de ajudar alguém, que é uma coisa que eu acabei me cadastrando para ser doadora de medula, né? Uhum. Mas aí ele falou, por conta do seu peso você pode, mas eu falei, mas eu tenho saúde. E a situação era, para poder doar você precisa ser saudável, né? Eu falei, saudável eu sou, mas eu não tenho composição suficiente para compartilhar com outras pessoas, né? Aí eu falei, então tá bom. Isso aí. Mas é isso. Uhum. Entendi. Essa coisa também, né? Não dá pra ser gorda, mas também não dá pra ser muito magra, né? Assim, que tá dentro
dentro dali, bem certinho, né? É. Bem pra Gente, e servir. sempre vai ter alguma coisa, sempre vai ter uma pressão estética em cima de alguma coisa. É seu cabelo, é seu corpo, é seu nariz, é seu peito que não é suficiente, é sua bunda que não é suficiente, né? Parece que a gente não é suficiente nunca, Mas por né? incrível que pareça, as pessoas, a gente fala porque nós queremos ser diferente ou queremos mudar, é normal, acho que isso faz parte da nossa vida, né? Mas quando, por exemplo, você de ganhar peso, as pessoas normalmente riem, porque elas acham que sempre as pessoas precisam querer perder peso. Parece que é normal você ouvir isso quando você diz, eu posso querer engordar, mas eu querer ser loira, querer ser negra, As pessoas parecem que, muitas elas falam, não, você não pode querer, você tem que ser, porque todo mundo Uhum, eu Uhum. acho que dá essa, essa, uhum, essa situação de impor, né? Mesmo das pessoas que às vezes falam que se aceitam, né? uhum. Ou uma coisa tipo, não, você é magra, que você quer ganhar peso, né? Tá perfeita. Quanto mais magra, melhor. Então, tem pessoas que dizem isso, né? Tem, tem. Só que o que importa não é ser gordo ou ser magro, é ser saudável, né? E tem uma coisa tipo, quando você emagrece, às vezes por questões, né? Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela é uma mulher gorda e ela tem distúrbio alimentar. Então, por exemplo, ela consegue ficar 2 dias sem comer. Ela fica 2 dias sem comer nada. E aí, quando ela volta, ela tem uma compulsão alimentar, mas de vez em quando ela emagrece. Sei lá, 10 quilos em um mês, assim. 15 quilos, em pouquíssimo tempo, porque ela fica sem comer, né? Ela fica dias sem comer. E aí as pessoas comentam isso, elas sempre falam isso. As pessoas não querem saber como ele emagreceu. Mas é um elogio, né? Sim, mas nem percebem que, na verdade, ela tá com um problema muito mais Sim, sério, né? sim. E ela por uma questão ainda mais forte, porque ela é uma mulher gorda com distúrbio alimentar. E as pessoas não conseguem conceber isso. Porque na cabeça das pessoas, o gordo ele vive o dia inteiro comendo, né? Ele não faz outra Então, coisa. Então ele é gordo porque ele quer, ele é gordo porque ele abusa, ele é gordo porque ele come. Então não tem as questões psicológicas e físicas também que influenciam no nosso corpo, né? Não se considera isso. Eu acho que uma coisa importante, assim, da gente pensar, não sei se as meninas querem compartilhar alguma coisa, a Larissa e a Tatiana querem compartilhar alguma coisa? Eu ia falar que eu acho uma coisa importante da gente pensar, artisticamente, né? A gente está fazendo esse curso, pensando na questão da imagem, é da gente, sempre quando a gente for produzir imagens, a gente pensar em produzir imagens que a gente gostaria de ver. Né? O que eu gostaria de ver sobre a mulher? Essas coisas não tem, né? Então, a propaganda está toda errada, né? As imagens que estão sendo construídas estão todas erradas, então a gente pode construir outras imagens, né? Conceber outras ideias sobre o que é ser mulher, né? Colocar a diversidade da mulher, né? Nós somos diversos, então a gente pode colocar isso na nossa construção de imagem, né? Acho que é um pouco isso que é importante da gente pensar. Sempre quando a gente for criar a imagem, acho que é um papel nosso, né? Nós somos mulheres insatisfeitas, né? Com a maneira que se consegue esse pensamento. Acho que sempre quando a gente for fazer uma imagem que está em torno da mulher, a gente questionar, né? Se ela está, de alguma maneira, contribuindo para a valorização da mulher ou se ela está indo pelo mesmo caminho, né? Reforçando um estereótipo, por exemplo, né? Isso é bem importante, assim, o questionamento que a gente traz no curso mesmo, né? Já que percebemos, né, que esse padrão não é real, não existe, o que a gente faz com a construção de imagem para que isso se quebre, né? O ciclo, né? É um pouco isso, sim. Quando a gente trouxe, né, na aula, não sei se foi na aula anterior que a gente falou para produzir uma imagem das mulheres dentro da pandemia, né? E que a gente trouxe, algumas mulheres trouxeram a questão da violência, né? Então é tipo sempre tentar utilizar desses estudos também pensar isso, né? Então o que eu quero falar sobre a mulher na sociedade? Qual que é o discurso que eu quero unir, né? Então eu vou fazer aí uma imagem sobre enquadramento. E o que eu posso utilizar do meu discurso, né? Sobre papel social da mulher, de repente, dentro desse exercício de enquadramento, né? Sempre tentar aí utilizar e linkar todas as coisas, né? Se possível. Sim. Marisa, você quer compartilhar alguma questão do que você viu do conteúdo? Não, eu só tô pensando mesmo ali. Pensando um pouquinho. Uhum. Agora acabei de lembrar de material excluído, material de vocês,
que é um material que ele tem dificuldade de falar, porque tá, eu não sei de onde tá vindo. Será que é daqui? Não sei. Dá pra gente silenciar o nosso microfone enquanto ela fala. Pode ser rapidão, só porque eu tô. Aí O fone... seria só clicar na foto, silencia? Deixa eu ver. Aqui no microfone. Conseguiram? Aí. Deu? Teve um material que eu tirei, na verdade, dessa aula de vocês, que ainda está no começo da história da propaganda, que é um material que fala sobre movimentos que repudiaram os fascistas. E aí sim eu achei um material pesado, esse achei muito assim, absurdo, assim. E a gente incitando, né, violências, né, estupro, incitando a bater nas mulheres, mas para vocês verem como teve, assim, antes até mesmo dessa imagem que a gente está discutindo, já tinha um movimento forte de que as mulheres queriam ir contra isso, que é o que a gente está discutindo aqui. Elas eram realmente... Havia uma questão forte, assim, em jornais mesmo, de expulsar essas mulheres de maneira violenta, né? De que elas realmente ficassem quietas, assim. Então, pra gente entender também que a gente está falando de construção de imagem, a gente está falando de construção de discurso, como a gente pode ir contra essas coisas, mas acho que esse passado nosso, mundial mesmo, ele contribuiu muito para que a gente pudesse ter esse tipo de discussão aqui que a gente está tendo. E, É que nem inclusive, ter as bruxas, acesso à né? fotografia. Oi? É que nem tem aquela história que na época em que algumas mulheres eram casadas passadas por fazer bruxaria e etc. E essas mulheres só eram consideradas bruxas por ter uma verruga ou uma pequena deformação. Elas não estavam no padrão de beleza da época. E aí isso é caçadas mortas. Uhum. Pra ser Tá diferentes. cortando um pouquinho o seu É o áudio. mesmo estereótipo. Eu não sei se para as meninas tá cortando, para mim tá. Tá. O meu tá cortando também pra mim. Tá. Acho que é porque tá todo mundo com som, né, ao mesmo tempo. Não tá, as meninas estão sem som. Mas Então, enfim. não, Então, é só eu e você É. estamos com som. Mas aí você falou uma época interessante, né? Que é a época interessante assim, pra gente analisar. Que é a época da Inquisição, né? Sim. Que as mulheres eram queimadas, né? Vivas, assim. Então. E essa coisa que Queimadas é vivas histórica, só né? porque é diferente. E a mulher, Sim. todos os momentos da história que ela se posicionou, seja de qual forma que for, né? Seja da forma de se reunir, seja da forma de, né, tentar se reunir coletivamente com as mulheres, curas, né? Processos de curas, eles foram sempre colocados num lugar de errado, de que e é uma violência mesmo muito forte contra essas mulheres, né? Então, assim, a gente tá falando das propagandas, da publicidade, mas tem essa história aí. Eu cortei porque eu achei realmente muito violento, mas tinha uma questão de propaganda também, né? Então era uma propaganda anti-sufragistas. Só pra... Eu queria ver. né? Sempre que eu fui falar que agora talvez tenha dado vontade de ver. Mas eu Agora eu sou curiosa. posso mandar. Eu fiquei com. É importante também a gente pensar que às vezes dá um certo receio de colocar determinados conteúdos para que não gatilhe, né? Para que vocês não fiquem muito afetadas com determinados tipos de conteúdos, assim. Então eu tenho esse cuidado, assim. Mas quem quiser pode me chamar em box que eu tenho esse material. Uhum. Acho que é meio difícil ter uma coisa cruel demais, porque a gente meio que já conhece a história da humanidade, sabe como que a mulher sofreu. Acho que não teria muito, não. Acho que o quê? Não surpreenderia muito, não. Não ativaria, acho que um gatilho. A pessoa vai olhar e falar: eu sei que faziam isso. O ser humano é um merda. Uhum. Mas, por exemplo, essas propagandas que eu falei que são bem violentas, né, contra as sufragistas, eu não conhecia. Foi na pesquisa, assim, que eu vi umas imagens e realmente são coisas bem...
Mas eu tenho o costume de ficar pesquisando as coisas. Eu já pesquisei sobre como eram tratadas algumas mulheres antigamente, em cada uma em si diferente, e é terrível. Uhum. E... não sei, né, gente? As escravas, então, Sim, escravizadas. Eu acho que também tem uma coisa de qualquer mulher que saia mesmo, né? Tem muito essa questão até hoje ainda, uma violência muito forte contra LGBTs, né? E tem sim, ainda uma violência forte de, né, a questão do estupro corretivo, né, que eles falam, ainda tem bastante isso, parece que é uma coisa bizarra, mas não é. Tem sites aí pela internet proibida que é muito forte isso, e nem na internet proibida, às vezes você vê coisas muito no Facebook, né? Então é isso, o poder que as imagens têm também. A gente está falando aqui de imagem também, a gente está falando de discurso através de imagem, né? Tudo isso que a gente viu nessa aula ainda está presente em muitos discursos. Pode não ter essas propagandas assim, tão escrachadas como eu coloquei. Mas existe ainda. É o discurso que dá base para isso, né? Acho que é isso. Se alguém mais quiser comentar alguma coisa. O gato. Para dar uma animada, né, no papo. Acho que se ninguém quiser mais compartilhar, eu ia propor, porque a gente tem um exercício que é a partir dessa aula. É para vocês fazerem, né, construírem imagens aí, pensando em tudo que a gente está vendo de teoria e dessa parte teórica da fotografia, no que essa discussão gerou de inquietação em vocês para que vocês produzam uma imagem. Pode ser uma imagem, pode ser uma sequência de imagens, pode ser a respeito desses processos. Pode ser uma coisa de vocês, pode ser vocês utilizem um objeto para fotografar, mas é a respeito desse questionamento do padrão de beleza, do poder que a imagem tem e da gente tentar quebrar com esse discurso machista e sexista que a gente discutiu. Do papel social da mulher. Isso, papel social. Acho que tá cortado o microfone da Débora, que eu vi que você falou uma coisa. Tá ótimo. E aí, acho que a gente pode, na próxima aula, a gente compartilha, né, essas imagens. Combinado. Então, beleza. Então, não precisa ser uma imagem, pode ser... Aí é livre, assim. E acho que é isso. Se alguém mais quiser fazer alguma colocação a respeito do conteúdo, a respeito da aula também, a respeito do que a gente está aqui falando. Eu vou falar em geral. Eu tô gostando muito de tudo que eu tô aprendendo. E aí, toda foto que eu tô tirando, eu tento não esquecer das outras aulas, né? Tentando, como vocês falaram, vai juntando tudo para ir ficando uma foto que a gente sabe o que tá fazendo, né? Eu acho que tá me ajudando muito. Que aí, quando eu olho na rua agora, que eu vou andando pro trabalho, né? Aí, quando eu vou andando, eu já vou olhando para as coisas, já pensando no que vocês estavam ensinando. Aí eu fico, isso daqui é o geométrico, isso daqui precisa centralizar, e eu fico pensando nessas coisas, que acho que faz com que o caminho fique mais interessante. Que interessante. Legal. Que ótimo. Muito feliz. E acho que é isso o processo. Quanto mais puder exercitar e quanto mais puder ir agregando, né? Porque é isso, a gente passa exercícios, a gente fala isso, um exercício sobre enquadramento, mas tantas outras coisas que podem entrar, né? Que vocês podem exercitar em cada um dos exercícios. Eu acho que é bastante rico. E também é um pouco isso que você falou, né? Na vida você vai encaixando aquela teoria, né? Porque às vezes a gente na teoria parece tão difícil, né? A gente fala, nossa, como eu vou conseguir que isso se naturalize? E isso acho que é um exemplo de uma coisa que está naturalizada, né? Muitas vezes você não dá com a cabeça naquela teoria. Você tá andando na rua e você fala, nossa, olha aqui, né? Ou vai chegar um momento também que vocês vão fotografar, e a gente vai conseguir ver coisas que são características de vocês, por exemplo. Nossa, elas tiram bastante imagens com coisas geométricas. Ou elas gostam muito de perspectiva, ou elas gostam muito de plano detalhe. Tudo um pouco do que a gente já viu, assim. É isso que a gente quer mesmo. A gente fica bem feliz com esse retorno, assim. E é isso, a discussão mais a teoria. Então,
É muito bom, assim. Tá chegando. Feliz. Tem mais isso, que falar? então. Acho que é isso. Tudo bem? Tá tudo certo? Entenderam o exercício? Como a questão também a mim, eu como no grupo, assim, explicando qual vai ser exatamente o exercício, eu sei que é para tirar para pegar uma imagem, algo que seja um estereótipo das imagens PDF, mas só para Cortou. Pra mim, cortou. a internet tá ruim. Para mim também cortou, mas eu acho que eu entendi mais ou menos o que ela perguntou. Não sei se é isso. Você está perguntando se é para fazer uma foto que trate da questão do estereótipo da mulher, é isso? Não, isso eu sei que é para fazer. Eu sei que é exercício, só que como tá cortando para mim também, eu queria saber se tem como mandar um grupo, né, um explicativo do Sim, exercício. sim. No grupo eu mandei lá o material e eu posso reforçar para o pessoal ver o material e fazer um exercício que realmente não precisa ser uma foto só, mas é uma foto do que é a construção de imagens ou de uma imagem, enfim, aí fica a seu critério, do que essa discussão gerou mesmo. A gente fala dessa questão de discurso, né, do papel da mulher, né, o que é esse papel social da mulher. De repente, você ficou muito inquieta com as propagandas, você quer fazer uma quebra disso. Como que você faz isso? Ou então você quer falar de padrão de beleza, você quer fotografar o seu corpo e as partes dele que não vão de encontro com esse padrão irreal que é imposto. Então, assim, é um pouco do que a gente discutiu aqui. Mas eu posso mandar um resumo sim no grupo. Tranquilo. Não, é só o resumo da explicação mesmo, que eu não entendi direito exatamente onde eu conseguiria, né? O resumo, eu sei que é para pegar imagem que tem a ver com o PF, né? Pode ter a Então, ver com esse negócio aí. só para deixar claro, É só Larissa, para não precisa pegar a imagem. A ideia é que vocês construam uma imagem. é um modo de pegar, um modo de dizer, né? É um modo de dizer. Tá. Não, só para deixar claro. Entendeu? Beleza, eu mando no grupo um pouco disso que eu tô falando aqui, mando sim. Até porque tá cortando, talvez vocês não estejam me ouvindo direito também. E até A internet aqui tá mesmo ruim, então Tudo bem, vai ficar cortando a internet para todo. tudo bem. tem gente que não entrou também, não vai saber. Sim, tem gente que não tá online, a gente manda lá assim um resumo. E acho que é legal também, vocês que participaram da discussão, que tá conseguindo ouvir bem, que é a Débora e a Tatiane, de repente, se quiser colocar também alguma coisa lá, pra também, às vezes, outras, né, pessoas falando no grupo incentive outras mulheres também. Vamos lá. Beleza? Beleza. Então é isso. Certo. Espero que vocês bem, que se cuidem. Vamos aí, em quarentena, quebrar esse padrão de beleza e esse machismo impregnado na sociedade. Tentar. Nem que Sim. seja um pouquinho. Mas é isso. Obrigada pela presença. Obrigada. Até a próxima Boa aula noite, que a gente vai ver obrigada. as fotos de vocês. Ai, que fofo. Eu vi um cachorro também da Tatiane, não é? Espera aí que eu vou trazer ele aqui para vocês conhecerem. É da minha tia. Acho que era ele que estava fazendo barulho. Até a próxima. Só um momento. Tá bom. Tá bom. Ele é danado, meninas. Você não sabe, ele queria pronto. Ele apareceu e saiu, né? Foi super rápido. Ó, minha filha vai mostrar. Peraí. Aqui, não. Esse é o Nino. É um filhote. Eu não tô conseguindo nada. É um pequenininho. Ah, que fofo. Era ele, eu acho que estava fazendo barulho na sua aula. Ele pode. Ele estava procurando um jeito de subir aqui para participar. Beleza, então, gente. Se cuidem, fiquem em casa. Boa Se noite, preservem. se cuidem. Boa noite. Boa noite, meninas. Beijo. Boa noite. Beijo. Beijo.